Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Jack estava lá no sofá com o controle remoto na mão, distraído com o programa que passava na TV, quando o som da campainha rasgou o silêncio da casa. Por um breve momento, ele pensou em ignorar, fingir que não era com ele. Mas havia algo na insistência que o fez levantar-se e ir até a porta. Quando a abriu, o impacto foi imediato. Diante dele estava Megan. Ela parecia diferente, desgastada, como se o tempo tivesse cobrado o seu preço. Os seus olhos revelavam noites em claro e um turbilhão de emoções. Sem dizer uma palavra, ela encarou Jack com uma expressão que misturava arrependimento e desespero. Pediu para entrar, com a voz trêmula, quase como se buscasse um refúgio. Jack respirou fundo. Era evidente que aquilo era a última coisa que ele queria, mas, ainda assim, por alguma razão que não sabia explicar, cedeu. Deu um passo para o lado e deixou-a entrar. Megan cruzou o umbral da porta de cabeça baixa, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Jack fechou a porta, ainda sem conseguir acreditar que ela estava ali, à sua frente, depois de tudo. Foi até a cozinha, pegou num copo e encheu-o com água, apenas para manter as mãos ocupadas e afastar a tensão que começava a formar-se no ar. Enquanto despejava a água, as memórias lhe vieram à tona como um golpe, trazendo de volta toda a dor que ele tanto se esforçou para enterrar. Tudo tinha começado de forma simples, como as maiores tragédias costumam começar. Megan mencionou casualmente que tinha sido convidada para uma festa com os colegas de trabalho. Falou de Amanda, a anfitriã, como se fosse uma colega qualquer, mas Jack sabia exatamente quem ela era. Amanda sempre esteve envolvida em histórias das quais ele preferia manter distância. Era conhecida pela sua necessidade de atenção, pelas festas extravagantes e pelo comportamento irresponsável. Jack nunca confiou nela e tinha deixado isso claro desde o começo. Ele tentou, com toda a calma possível, explicar as suas preocupações a Megan. Expressou abertamente como se sentia em relação à festa, àquelas pessoas, ao desconforto que a ideia dela ir àquele evento lhe causava. Megan, no entanto, reagiu com frieza, como se as palavras dele fossem apenas um pequeno incômodo. Desvalorizou tudo, dizendo que ele estava a exagerar, que era apenas uma reunião inocente entre colegas. A discussão não demorou a escalar. Jack, já cansado de se sentir desrespeitado, foi direto ao ponto, olhou-a nos olhos e disse, com voz firme, que aquela noite marcaria o fim do casamento deles se ela saísse por aquela porta. Não havia mais espaço para conversa, nem mais paciência para lidar com atitudes que quebravam a confiança entre eles. Ele foi claro. Disse que o casamento dependia daquele momento, daquela escolha. Megan, com um olhar desafiador, não hesitou. Levantou-se, pegou na sua mala e saiu, como se a decisão dele fosse apenas mais um comentário insignificante. Jack permaneceu imóvel, sem mover um único músculo. Tudo dentro dele gritava, mas ele ficou em silêncio, apenas a observar, enquanto a mulher que prometera caminhar ao seu lado escolhia um caminho diferente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ali, naquela sala silenciosa, o casamento deles já estava morto. E ainda assim, ver Megan de volta, depois de todos estes anos, mexia com algo no seu peito. Ao entregar-lhe o copo de água, Jack manteve o rosto sereno. Mas, por dentro, era como se estivesse a reviver cada detalhe daquela noite que mudou tudo. A dor antiga parecia misturar-se com uma curiosidade amarga. Afinal, o que ela queria agora? Por que é que tinha voltado depois de tanto tempo? Depois de tudo o que foi dito? Depois de tudo o que foi feito? Ela segurou o copo com as duas mãos, como se tentasse proteger-se do frio que a consumia por dentro. Jack permaneceu de pé, a encarar Megan, à espera que ela dissesse por que estava ali. Ele não pediu explicações nem fez perguntas. Apenas esperou,
deixando que o silêncio pesasse sobre ela. Megan, por sua vez, evitava olhá-lo diretamente, como se as palavras estivessem presas na sua garganta. Por dentro, Jack sabia que aquele encontro seria apenas mais uma cicatriz. Não importava o que ela tivesse para dizer, dentro dele já havia uma certeza. Algumas escolhas não podem ser desfeitas, e aquela porta, pela qual ela tinha passado um dia, nunca mais se abriria da mesma maneira. Enquanto Megan permanecia em silêncio, com as mãos trêmulas a segurar o copo de água, Jack continuava a observá-la, sem demonstrar qualquer pressa para ouvir o que ela tinha a dizer. Ele não ofereceu conforto, nem abriu espaço para uma conversa casual. Apenas esperou, com o mesmo olhar calmo de quem já sabia como esta história terminava. Megan hesitava, mas Jack não se importava com o tempo que ela levasse. Dentro dele, as memórias daquela noite ainda estavam intactas, tão vivas quanto no momento em que aconteceram. Depois de ela sair para a festa, Jack ficou sozinho, a tentar convencer-se de que aquela discussão era apenas mais uma entre muitas. Pensou que talvez ela mudasse de ideias assim que chegasse lá, e percebesse que aquela escolha não valia a pena. Iludiu-se, acreditando que conseguiria distrair-se. Tentou ver o jogo na televisão, mas não conseguia concentrar-se. O mal-estar crescia como um aviso silencioso de que algo muito pior estava para vir. As horas passaram. Já era tarde quando o telemóvel de Jack vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Kyle, um velho amigo, alguém que conhecia Megan e que também estava na festa. Jack não fazia ideia do que estava prestes a ver. Quando abriu a mensagem, encontrou um vídeo. Kyle, sem dizer uma única palavra, tinha enviado a gravação sem qualquer aviso. Por puro impulso, Jack carregou no play. Nos primeiros segundos, as imagens mostravam a música alta e as luzes a piscar na festa. Pessoas riam, dançavam e bebiam. De repente, a câmera focou-se numa cena que Jack jamais esqueceria. Megan estava lá no meio da sala, visivelmente descontrolada, com o cabelo despenteado e o olhar perdido. Ela ria alto enquanto dançava no colo de dois homens, alternando entre eles como se estivesse a desfrutar da situação. Os colegas ao redor incentivavam a cena, aclamando-a com gritos e aplausos. Cada segundo daquele vídeo foi como uma facada no peito de Jack. Ele assistiu até ao fim sem piscar, sem respirar fundo, sem interromper. Quando a gravação terminou, ele continuou a olhar para o ecrã, como se tentasse processar o que acabara de ver. As imagens repetiam-se na sua mente, como um ciclo torturante que se recusava a parar. Naquele momento, algo dentro dele partiu-se definitivamente. Jack levantou-se, foi até ao quarto e pegou numa mala de viagem. Sem nenhuma pressa, começou a arrumar as suas roupas, os seus pertences, tudo o que precisava para partir, sem olhar para trás. A decisão estava tomada. Ele sabia que não havia volta a dar. Foi até ao escritório, acedeu às contas bancárias e retirou todo o dinheiro que lá estava. Cada cêntimo foi transferido para uma nova conta, aberta dias antes, quando os primeiros sinais de que o casamento estava a desmoronar começaram a aparecer. Foi um movimento frio e calculado, mas necessário. Jack sabia que precisaria de estabilidade para recomeçar. Em silêncio, reviu tudo o que tinha juntado, guardou os documentos e os cartões e depois escreveu um bilhete simples e direto que não deixava margem para interpretações. Não me procures mais. Foram as únicas palavras que ele deixou na mesa, junto com a aliança de casamento, que retirou do dedo sem hesitar. Fechou a porta e saiu. A madrugada parecia vazia, mas Jack não pensou num destino. Apenas conduziu, com o coração entorpecido e a mente focada numa única certeza. Aquele capítulo estava encerrado. Nenhuma lágrima caiu, nenhum grito foi proferido, nenhuma dúvida o acompanhou. Tudo parecia limpo e resolvido. Jack desapareceu. Deixou para trás a cidade, os amigos, o antigo emprego, qualquer coisa que pudesse ser uma ligação à sua vida anterior.
Agora, anos depois, Megan estava sentada, a segurar o copo de água, como se tentasse impedir que o passado a engolisse novamente. Jack observava-a sem pressa, com a serenidade de quem já conhecia cada detalhe da sua tragédia pessoal. Ela ainda procurava as palavras certas, mas Jack sabia que, fosse qual fosse a desculpa, o que ele viu naquele vídeo jamais seria esquecido, e era só isso que importava. Megan apertava o copo de água entre as mãos, como se fosse a única coisa que a impedia de desabar ali mesmo. Respirou fundo, olhando para o líquido no copo, evitando o olhar de Jack. A sua voz saiu baixa, arrastada, pesada de vergonha e dor, como se cada palavra pesasse toneladas. Ela começou por dizer que se lembrava daquela noite como um borrão. Contou que, quando chegou à festa, tudo parecia normal. Os colegas conversavam, riam e a música enchia o ambiente. Amanda cumprimentou-a com o seu habitual charme falso, oferecendo-lhe uma bebida logo à entrada. Megan explicou que foi a primeira e única bebida que aceitou naquela noite. Depois daquele gole, tudo começou a girar. Ela descreveu sentir o corpo a ficar pesado, a visão turva, a mente confusa, como se tivesse sido arrancada da sua própria consciência. Não sabia exatamente quanto tempo esteve ali, mas disse que perdeu completamente o controlo. Não conseguia lembrar-se das horas que se seguiram, nem dos rostos à sua volta, nem das coisas que fez. A única coisa que recordava eram flashes distorcidos, como se estivesse presa num pesadelo, onde as vozes se misturavam e o seu corpo se movia sem qualquer comando. Megan contou que acordou no dia seguinte, desorientada, no sofá de Amanda. A sua roupa estava desalinhada, a cabeça latejava e tinha um gosto amargo na boca. Disse que demorou alguns minutos para perceber onde estava. Assim que se deu conta, o pânico instalou-se. Saiu dali a correr, ainda a tentar recuperar os sentidos. Quando chegou a casa, encontrou tudo vazio. Chamou por Jack, procurou nos quartos, mas não havia sinal dele. Foi até a mesa e viu o bilhete. Apenas uma frase curta, como um veredicto: "Não me procures mais." Ela disse que, naquele momento, o chão desapareceu debaixo dos seus pés. Pegou no telemóvel e tentou ligar-lhe, mas o número dele já estava fora de serviço. Ligou para amigos em comum, familiares, procurou em todos os cantos possíveis, mas era como se Jack tivesse desaparecido. Só com o tempo, depois da dor da rejeição, é que começou a suspeitar que algo muito pior tinha acontecido naquela festa. Disse que insistiu para entender como tudo tinha saído do controlo. E, depois de pressionar algumas pessoas, descobriu a verdade cruel. Amanda e outros colegas tinham orquestrado tudo. Tinham colocado uma substância na sua bebida para a fazer perder o controlo. Megan contou que ficou em choque ao saber que tudo tinha sido premeditado, planeado como uma brincadeira de mau gosto. Furiosa, disse que reuniu provas, contratou advogados e abriu um processo contra Amanda e os envolvidos. Descreveu ter aguentado meses em tribunal a ouvir mentiras e a tentar limpar o seu nome, até que a verdade finalmente apareceu. E ela ganhou o caso. Disse que recebeu uma grande indemnização, mas que nenhum dinheiro poderia compensar o verdadeiro sofrimento. O momento mais difícil, segundo ela, não foi a exposição, o julgamento ou a humilhação pública. Disse que o pior momento de todos foi quando recebeu a chamada do advogado de Jack, a informar que o divórcio estava finalizado. Contou que, naquele instante, tudo o que restava do que eles tinham construído desmoronou por completo. Apesar de tudo o que passou, Megan disse que precisava de o ver, que precisava de falar com ele, olhar nos seus olhos e contar-lhe a verdade, mesmo sabendo que talvez já não fizesse diferença. Foi por isso que contratou um detetive particular. Contou que foi uma busca longa, difícil e exaustiva, que cruzou estados, consumiu tempo e dinheiro.
até que finalmente o encontrou naquela cidade isolada. Ela levantou o olhar com os olhos marejados e concluiu, dizendo que agora estava ali, à sua frente, a segurar aquele copo de água, como se fosse a única âncora que a mantinha de pé naquele momento. Enquanto permanecia imóvel, o copo tremia subtilmente nas suas mãos, um reflexo da tempestade que ainda a consumia por dentro. Megan, com a voz embargada, ainda tentou encontrar alguma pequena fresta por onde pudesse alcançar o coração dele. Disse que tudo o que fez, cada esforço, cada busca, cada cêntimo gasto, foi movido pela culpa que a consumia desde aquela noite e pelo amor que ainda carregava no peito. Disse que, durante este tempo, nunca conseguiu seguir em frente, que acordava todos os dias com a memória do rosto dele e a dor de o ter perdido. Insistiu que, se estivesse no lugar dele, talvez tivesse julgado da mesma forma. Implorou que ele considerasse dar-lhe, pelo menos, uma chance de ouvir o que o seu coração gritava, mas Jack observava-a com a mesma serenidade que mantivera desde o início da conversa. Não levantou a voz, não demonstrou raiva, nem exibiu qualquer emoção que pudesse dar-lhe esperança. Quando respondeu, fez questão de falar de forma clara, sem deixar margem para dúvidas. Ele disse que a vida dá sinais antes de uma tragédia e que cabe a cada um decidir o que fazer com esses sinais. Explicou que, para ele, o verdadeiro problema não foi a substância na bebida, nem a armadilha naquela festa. O que destruiu tudo foi a escolha que ela fez de ignorar o valor do casamento deles e o respeito que existia entre os dois. Disse que no momento em que ela decidiu virar-lhe as costas, apesar de todas as palavras, de todos os pedidos de atenção, o destino do casamento deles foi selado. Jack afirmou que algumas escolhas custam demasiado caro e que o amor, por mais forte que seja, não é suficiente para apagar cicatrizes que são demasiado profundas. Megan não tinha mais forças para continuar a insistir. O seu olhar vagou vazio, como quem finalmente entende a profundidade do abismo que cavou com as próprias mãos. Sem dizer mais nada, levantou-se e caminhou até a porta. Saiu a carregar o peso da certeza de que tinha perdido tudo, sem nenhum gesto de esperança a que se agarrar. Jack permaneceu sentado, imóvel, até ouvir o som da porta a fechar-se. Com a mesma calma de quem acaba de encerrar um velho capítulo, levantou-se e foi até o corredor. Chamou por Vanessa, que tinha esperado em silêncio no quarto ao lado, durante toda a conversa. Ela apareceu tranquila, sem perguntas, com a compreensão de quem sabia que esta noite seria o ponto final de uma história que já se arrastava há demasiado tempo. Ficaram ali, sentados no sofá, sem pressa, como se o tempo tivesse abrandado dentro daquela sala. Vanessa, sentada ao lado de Jack, apenas pousou a mão sobre o joelho dele, um gesto simples, mas cheio de cumplicidade. Nenhum dos dois parecia ter pressa de se levantar. A sua presença era calma, segura, como se entendesse cada detalhe da situação, sem precisar de explicações. Jack quebrou o silêncio com uma frase curta, dita com a mesma tranquilidade que mantivera durante toda a noite. Ele disse que algumas feridas nunca desaparecem, por mais tempo que passe ou por mais novas histórias que comecem. Explicou que essas marcas não estão lá para torturar, mas sim para ensinar. Afirmou que todos precisam de aprender que desrespeitar o amor e a lealdade de alguém tem um preço demasiado alto e que nem sempre existe uma segunda oportunidade para consertar o que foi destruído. Vanessa ouviu em silêncio, sem interromper, sem questionar. Os dois ficaram ali, lado a lado, sem dizer mais nada, apenas a partilhar a certeza de que aquele era, verdadeiramente, o encerramento de um capítulo que pesara sobre os ombros de Jack durante muito tempo. Enquanto olhava em frente, com olhar firme e calmo, Jack soube que, finalmente, era hora de deixar tudo para trás. Sentado ao lado de alguém que respeitava a sua história
E o seu coração, ele tinha plena consciência de que a última página tinha sido virada e não havia mais nada a ser dito, apenas paz. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!